Eles eram os maiores objetos em movimento já criados pela humanidade. Dirigíveis de tamanho impossível e potencial aparentemente ilimitado. Eles prometiam uma nova era de viagens, uma que encolheria o mundo e conectaria continentes de forma inédita. Mas esses gigantes do céu, os Zeppelins, também escondiam um lado obscuro e perigoso. Eles se tornaram instrumentos de guerra, lançando terror dos céus e devastação. E estavam envoltos em segredo, suas cabines elegantes servindo de palco para espiões, sabotadores e rumores de conspirações que poderiam abalar o mundo. Estas são suas histórias, contadas através dos tempos. A história dos Zeppelins não é apenas de maravilhas tecnológicas, mas também de drama humano e emoção. É uma história de ambição e inovação, de arrogância e desastre inevitável. É um conto de espionagem e intriga, encenado contra o pano de fundo de um mundo à beira da guerra iminente. E, como os próprios dirigíveis, é uma história que continua a fascinar e assombrar, muito depois de o último Zeppelin desaparecer do céu para sempre. O século XX começou com uma sensação de possibilidades ilimitadas. As cidades estavam crescendo rapidamente, e a vida urbana estava se transformando de maneiras que ninguém poderia ter previsto. As ruas estavam cheias de pessoas, todas ansiosas para fazer parte dessa nova era de progresso e inovação. A tecnologia avançava em um ritmo vertiginoso. As fábricas estavam se tornando mais eficientes, e novas invenções estavam surgindo a cada dia. Máquinas que antes eram inimagináveis, agora estavam se tornando parte do cotidiano, mudando a forma como as pessoas trabalhavam e viviam. O automóvel começava a remodelar a paisagem. As estradas estavam se enchendo de carros, e a ideia de viajar longas distâncias em um curto período de tempo estava se tornando uma realidade. As fábricas de automóveis estavam em plena produção, e a mobilidade pessoal estava se tornando acessível a um número cada vez maior de pessoas. E no reino da aviação, um novo sonho estava alçando o voo, o sonho de conquistar os céus. Os primeiros aviadores estavam experimentando com diferentes designs e tecnologias, na esperança de criar uma máquina que pudesse voar de forma confiável e segura. À frente desse sonho estava o conde Ferdinand von Zeppelin, um oficial aposentado do exército alemão com uma visão. Ele acreditava que os dirigíveis rígidos poderiam ser a chave para o futuro da aviação. Zeppelin acreditava no potencial dos dirigíveis rígidos, aeronaves mais leves que o ar que poderiam transportar passageiros e carga por vastas distâncias. Ele dedicou sua vida a desenvolver e aperfeiçoar esses dirigíveis, enfrentando muitos desafios ao longo do caminho. Seus dirigíveis, chamados Zeppelins em sua homenagem, eram maravilhas tecnológicas. Eles representavam o ápice da engenharia e da inovação da época, e eram vistos como um símbolo do progresso humano. Eram estruturas maciças de alumínio e lona, mantidas no ar por enormes bolsas cheias de gás hidrogênio. A construção desses dirigíveis exigia uma precisão e habilidade incríveis, e cada um deles era uma obra-prima de engenharia. Esses dirigíveis, com suas cabines luxuosas e vistas panorâmicas, prometiam uma nova era de viagens aéreas. Os passageiros podiam desfrutar de uma experiência de viagem sem precedentes, com conforto e estilo, enquanto sobrevoavam paisagens deslumbrantes. O primeiro Zeppelin alçou voo em 1900 e o mundo assistiu maravilhado. Foi um momento histórico que marcou o início de uma nova era na aviação. As pessoas se reuniram para ver essa incrível máquina decolar e muitos ficaram impressionados com o que viram. Era uma máquina que parecia desafiar a gravidade, um símbolo da engenhosidade e ambição humanas. Os Zeppelins mostraram ao mundo que o céu não era mais o limite e que a humanidade estava pronta para explorar novas fronteiras. Os Zeppelins rapidamente capturaram a imaginação do público. Eles se tornaram um fenômeno cultural
aparecendo em filmes, livros e jornais. As pessoas estavam fascinadas com a ideia de voar, e os Zeppelins eram a personificação desse sonho. Eles se tornaram uma fonte de orgulho nacional para a Alemanha, um símbolo da proeza tecnológica do país. O sucesso dos Zeppelins foi visto como uma prova da capacidade da Alemanha de liderar o mundo em inovação e engenharia. Mas os Zeppelins eram mais do que apenas maravilhas tecnológicas. Eles representavam a esperança e a ambição de uma era, um tempo em que tudo parecia possível e o futuro era cheio de promessas. Eles também eram arautos da mudança, um sinal de que o mundo estava entrando em uma nova era. Os Zeppelins mostraram que a humanidade estava pronta para abraçar o futuro, com todas as suas possibilidades e desafios. E assim, com o século XX em pleno andamento, o sonho de conquistar os céus estava apenas começando. A chave para a capacidade dos Zeppelins de conquistar os céus estava em um segredo volátil: o hidrogênio. Este elemento, o mais leve e abundante do universo, oferecia uma solução única para a aviação da época. Mais leve que o ar, o hidrogênio fornecia a sustentação necessária para que esses gigantes alçassem voo. Sua capacidade de elevar grandes estruturas permitiu que os Zeppelins se tornassem os reis dos céus, transportando passageiros e cargas por longas distâncias. Mas essa leveza tinha um preço. O hidrogênio era altamente inflamável, um fato que teria consequências trágicas. A menor faísca poderia desencadear um desastre, como o mundo testemunhou em eventos infames. Os engenheiros por trás dos Zeppelins estavam cientes dos riscos. Eles sabiam que estavam lidando com uma substância perigosa e, por isso, dedicaram-se a desenvolver tecnologias e métodos para minimizar os perigos. Eles tomaram precauções, projetando sistemas complexos de válvulas e compartimentos para conter o hidrogênio. Cada detalhe era meticulosamente planejado para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. O hidrogênio era tratado com o máximo respeito, manuseado com um cuidado que beirava a reverência. Trabalhadores eram treinados exaustivamente para garantir que cada célula de hidrogênio fosse segura. No entanto, a própria natureza do hidrogênio o tornava uma fonte constante de ansiedade. Sua volatilidade significava que, apesar de todas as precauções, o risco nunca poderia ser completamente eliminado. Cada voo era uma aposta, uma dança delicada com o desastre. Pilotos e tripulações sabiam que estavam desafiando os elementos e a própria natureza do hidrogênio a cada decolagem. E à medida que os Zeppelins se tornavam maiores e mais ambiciosos, o mesmo acontecia com os riscos dessa aposta. A busca por maior capacidade e alcance significava que os engenheiros tinham que ser ainda mais inovadores e cuidadosos. O mundo prendia a respiração, maravilhando-se com as maravilhas dessas aeronaves, mas ciente do potencial para a catástrofe. Cada lançamento era um espetáculo, uma demonstração da engenhosidade humana e da coragem de desafiar os limites do possível. O desastre do Hindenburg em 1937 permanece um dos eventos mais icônicos e assustadores da história da aviação. Este evento trágico marcou o fim de uma era e deixou uma marca indelével na memória coletiva da humanidade. O dirigível, orgulho da Alemanha nazista, fazia sua aproximação final para a Estação Aérea Naval de Lakehurst, em Nova Jersey. Era uma tarde de primavera, e o Hindenburg estava completando sua primeira travessia transatlântica do ano. A bordo estavam 97 almas, uma mistura de passageiros e tripulantes, todos sonhando com uma nova vida na América. Entre eles, havia famílias, empresários e até mesmo jornalistas, todos ansiosos para começar uma nova jornada. Então, em um piscar de olhos, aconteceu. O que deveria ser uma chegada triunfante transformou-se em um pesadelo. Um incêndio, pequeno no início, irrompeu perto da cauda. As chamas começaram a se espalhar rapidamente
alimentadas pelo hidrogênio altamente inflamável que mantinha o dirigível no ar. Em segundos, as chamas engolfaram toda a aeronave. O Hindenburg, que havia sido um símbolo de inovação e poderio tecnológico, estava agora sendo consumido pelo fogo. O Hindenburg, antes um símbolo de progresso e poderio alemão, transformou-se em um inferno. A estrutura metálica do dirigível retorcia-se sob o calor intenso, enquanto os passageiros e tripulantes lutavam desesperadamente por suas vidas. 36 pessoas perderam a vida naquele dia, seus sonhos consumidos pelas chamas. As cenas de desespero e heroísmo que se seguiram foram capturadas pelas câmeras, imortalizando o horror do desastre. O desastre causou ondas de choque ao redor do mundo. A notícia se espalhou rapidamente, e as imagens do Hindenburg em chamas foram transmitidas para milhões de pessoas, causando um impacto profundo na opinião pública. A imagem do Hindenburg em chamas, capturada em detalhes vívidos pelas câmeras de cinejornal, tornou-se um símbolo dos perigos da tecnologia e da fragilidade da ambição humana. A tragédia serviu como um lembrete sombrio de que, apesar de nossos avanços, ainda somos vulneráveis às forças da natureza e aos erros humanos. A causa do incêndio permanece um assunto de debate. Investigadores de todo o mundo se debruçaram sobre os destroços, tentando desvendar o mistério do que realmente aconteceu naquele fatídico dia. Alguns acreditam que foi uma faísca, talvez de eletricidade estática. Esta teoria sugere que a combinação de condições atmosféricas e o material inflamável do dirigível criou um ambiente propício para a ignição. Outros sussurram sobre sabotagem, apontando o dedo para o regime nazista e seus inimigos. Teorias de conspiração proliferaram, com alguns sugerindo que o desastre foi um ato deliberado de destruição. A verdade, como o próprio Hindenburg, pode estar perdida nas cinzas da história. Apesar das inúmeras investigações e teorias, o que realmente causou o incêndio pode nunca ser conhecido com certeza, mas o legado daquele dia trágico continua a ecoar. Um lembrete do preço do progresso e do potencial sempre presente para o desastre. O Hindenburg não foi apenas uma tragédia, foi um ponto de inflexão que mudou para sempre a forma como vemos a aviação e a tecnologia.